A Rússia está mergulhando de cabeça em uma ruína de proporções apocalípticas. Parques industriais inteiros estão desmoronando como peças de dominó. Onde antes havia o rugido das máquinas, agora impera um silêncio sepulcral, enquanto a folha de pagamento simplesmente virou fumaça. Uma verdadeira carnificina de empregos varre a nação, jogando multidões nas ruas. E enquanto a pátria sangra à beira do precipício financeiro, o líder supremo orbita em uma galáxia completamente paralela e intocada. Durante as celebrações acadêmicas, o presidente desfilou com pompa pelo Instituto de Física e Tecnologia de Moscou, cortando a fita de um polo de inovação utópico. Com uma frieza inabalável, ele cravou o olhar na juventude e soltou a seguinte pérola: vocês têm as portas abertas aqui até o fim de suas vidas, desbravando maravilhas intelectuais a cada amanhecer. É um discurso que escancara a cegueira absoluta da elite do poder, completamente cega para a tragédia que assola as trincheiras sociais. Só que os números, frios e implacáveis, gritam uma realidade brutal. O epicentro desse terremoto financeiro, a prova mais cabal dessa implosão estrutural, bateu de frente nas fundações do setor automotivo. Um simples aperto de mãos entre os chefões de Moscou e Pequim selou o destino da indústria. O vasto território automobilístico russo foi servido em uma bandeja de prata como espólio de guerra para a máquina industrial chinesa. Assistimos a uma retirada estratégica e total das gigantes alemãs, francesas e japonesas. O campo de batalha ficou escancarado para ser pilhado pelas potências asiáticas, como Chery, Haval e Geely. Os anos de 2023 e 2024 foram palco de uma ofensiva oriental impiedosa. Uma verdadeira anexação comercial, mas a lua de mel despencou por um abismo, esmagada por um contragolpe fulminante da economia real. Relatórios táticos e balanços de inteligência de mercado escancaram que a rede russa de concessionárias estrangeiras encolheu para apenas 2.600 frentes operacionais. O cenário é de terra arrasada. O ano viu as trincheiras de 643 vitrines de vendas tombarem, fechando as portas de vez. Na prática, é o equivalente a quase 2 lojas sendo obliteradas e apagando os letreiros a cada pôr do sol na Rússia. Mas o verdadeiro massacre tático esconde-se muito além desses números. Os conglomerados asiáticos lançaram um ataque frontal vertiginoso, movendo-se com uma autoconfiança suicida no mercado. Ignoraram completamente a miséria que corrói o bolso do cidadão comum e subestimaram o poder de fogo letal que taxas de juros estratosféricas teriam sobre o crédito. O alto comando dos revendedores classifica essa manobra desastrosa como uma bolha de crescimento doentia e insustentável. Trata-se de uma falha de inteligência inaceitável na leitura da verdadeira demanda do fronte de vendas. O estrago não perdoou. O volume financeiro do setor sangrou pesados 16%. A população civil foi sugada até o último centavo, sem fôlego para ostentar carros novos ou bravura para entrar na mira de dívidas impagáveis. O cordão de suprimentos do leste sofreu um estrangulamento brutal, despencando absurdos 80% na balança comercial. O que antes formava uma muralha dourada de 15 bilhões de dólares desmoronou para irrisórios 8 bilhões de dólares em um fôlego de 12 meses. Esse choque estilhaçou a espinha dorsal da logística, apodrecendo estoques nos pátios mortos e detonando uma escalada brutal de guilhotinas nos recursos humanos. O contingente oriental alimentava a vida de 10 mil famílias russas. E hoje, uma legião de operários vaga à deriva no mar do desemprego. O tamanho desse colapso já faz tremer os pilares do pacto inquebrável que o ditador desenhou com a potência asiática. Contudo, as catacumbas dessa crise revelam algo pior. A agonia asfixiante das centenárias fortalezas automotivas nacionais em sua guerra pela sobrevivência. A colossal Avtovaz precisou ativar o modo de emergência, decretando uma jornada de racionamento de meros 4 dias por semana, por um doloroso semestre a partir de 29 de setembro. Como golpe de misericórdia, qualquer sinal de pagamento por horas extras e gratificações foi extirpado sem dó.
O pulsar frenético das fábricas foi amordaçado para operar em um único e ralo turno diário. Uma manobra de contenção de danos que estraçalha a produção no mesmo golpe em que sangra a renda operária. As linhas de suprimento de 55 mil almas entraram em uma roleta russa financeira. Tropas da elite mecânica que comandavam faturamentos de 100 mil rublos viram seus contra-cheques serem decepados para uns vergonhosos 45 mil rublos. E para jogar sal na ferida salarial, os generais da diretoria empurraram missões alternativas pelo cano abaixo dessa força-tarefa de engenheiros e mestres. Tais missões de castigo englobam faxina de esgoto, quebração de concreto e capina no fundo dos barracões. Arrastar mentes brilhantes para a trincheira do serviço braçal por esmolas decreta o sepultamento definitivo de todo o arsenal intelectual da engenharia pesada da nação. Diante do massacre moral, ocorre uma deserção avassaladora em que cérebros se jogam no volante dos táxis urbanos ou fogem para o complexo militar. Essas fábricas de armamentos viraram um buraco negro mercantil, sugando desesperadamente a mão de obra da indústria civil sob a promessa de pagamentos galácticos. E convenhamos, sustentar um núcleo familiar na base da dignidade, em uma selva de concreto operária como Togliatti, portando míseros 45 mil rublos, não passa de fantasia suicida. Quando os boletos impiedosos da sobrevivência diária cobram seu preço, o trocado que resta nas mãos dessa gente sequer compra um pedaço de carne ou uma fruta fresca para a mesa. Sobreviver com essa miséria deixou de ser um desafio para se tornar algo absolutamente impossível. E se você acha que a sangria parou no setor automotivo, prepare-se. A gigante Senrus Holding, o verdadeiro colosso da produção de cimento em solo russo, está agonizando. Estamos falando da dona de 1/3 de todo o mercado. Um império com fôlego para despejar 21 milhões de toneladas por ano. Pois bem, esse Leviatã industrial simplesmente paralisou suas duas maiores fortalezas nas regiões de Belgorod e Ulyanovsk. Enquanto isso, o complexo fabril de Lipetsk virou uma autêntica cidade fantasma. As fornalhas apagaram, o maquinário silenciou. A única coisa que ainda respira lá dentro é a linha de empacotamento. A desculpa oficial da diretoria é previsível. O mercado de construção civil desmoronou como um castelo de cartas. Mas a ferida real, aquela que os jornais estatais não mostram, revela um golpe muito mais baixo. Os ditos irmãos de armas de Moscou, a Bielorrússia e o Irã orquestraram uma invasão silenciosa e estão inundando o território russo com cimento a preço de banana, massacrando a indústria local em seu próprio quintal. A carnificina financeira obrigou a Semrus a mutilar seu calendário operacional, reduzindo a jornada das equipes para ridículos 4 dias por semana. Um corte de foice que sangrou a renda de 5 mil trabalhadores. Esse freio brusco na esteira de produção está asfixiando os canteiros de obras de ponta a ponta no país. A ironia suprema? A Rússia agora rasteja por cimento importado, estraçalhando a estratégia de autossuficiência econômica imposta por Putin. Com os portões das fábricas trancados a cadeado, a taxa de desemprego já foi catapultada para a perigosa marca de 5%. O cidadão comum grita contra os preços absurdos dos imóveis, uma avalanche desencadeada diretamente pelas punições implacáveis da guerra. Pergunte a si mesmo: que motivo tático levaria um titã da indústria a desligar completamente os motores de suas fábricas? Sobretudo em um campo de batalha financeiro, onde a demanda sofreu uma retração de apenas 15%? A resposta é matemática e letal. O custo para operar as máquinas, movimentar as cargas e pagar a tropa devorou cada centavo do lucro. Bater em retirada foi a única manobra possível para estancar a hemorragia de uma produção suicida. O recuo da Senrus de congelar suas operações disparou o sinal de alerta vermelho brilhante para todos os outros setores. Mas vamos mergulhar agora num abismo ainda mais sombrio. A tática de extermínio silencioso de empregos na base da indústria pesada russa. Tornou-se uma corrida desesperada pela sobrevivência. Desde as ferrovias que cortam um país até as profundezas das minas de carvão, a ordem é cortar na carne. A malha ferroviária russa,
Um monstro que abriga 700 mil almas forçou seus burocratas a engolir 3 dias de folga não remunerada todos os meses. Não se engane, isso não é descanso. É uma operação de guerrilha para mascarar demissões em massa. A Alrosa, soberana mundial na extração de diamantes, mutilou os contra-cheques de seus batalhões em 10%. A majestade do setor madeireiro, a Svesa, lacrou sua base operacional em Tiumén e atirou centenas de operários na sarjeta da noite para o dia. Contudo, o que se passa na escuridão das minas de carvão é cenário digno de um campo de batalha arrasado. 30 operações de escavação. O ganha-pão de 15 mil mineiros marcham a passos largos para a aniquilação total. Só na bacia de Cusbás, nas entranhas gélidas da Sibéria, 19 mil combatentes do subsolo foram sumariamente desonrados e descartados. Os colossos do aço russo sangram até a última gota de suor, apenas para evitar que o fogo de seus altos fornos se apague de vez. E se a terra firme está desmoronando, as águas não oferecem rota de fuga alguma. A falência sistêmica agora engole também os projetos de ouro, as verdadeiras joias da coroa do Kremlin. Nos estaleiros de Yaroslavo, 850 construtores navais sobrevivem de vento, sem ver a cor de um único rublo desde novembro. O resultado desse abandono estratégico? O formidável rebocador Capitão Ushakov, a grande aposta do projeto militar 23.470. Tripulado por marinheiros de espírito quebrado e beirando a inanição, o navio simplesmente afundou nas águas de São Petersburgo em pleno novembro. É exatamente o que você acabou de ouvir. A realidade nua e crua. Embarcações de altíssimo escalão estratégico militar estão indo para o fundo do mar, ainda atracadas pela incapacidade patética do Estado de alimentar quem as constrói. Essa onda de destruição econômica arrebenta muito além das trincheiras da indústria pesada. Como um gás tóxico, a crise rasteja pelas ruas, invadindo a rotina diária e até o prato de comida do trabalhador comum. A rede nacional Rostix, outrora um gigante do fast food, dizimou 25 de suas filiais num piscar de olhos, varrendo o emprego de 600 pessoas em uma única madrugada. Sabe qual é a pior punhalada pelas costas nessa história inteira? Um batalhão dessa gente vinha lutando nas cozinhas de graça, com 0 centavos no bolso desde setembro. A liderança da empresa adotou a tática de enrolar a tropa, jurando que se tratava apenas de um obstáculo burocrático no sistema bancário. Pura cortina de fumaça. Os engravatados já planejavam uma retirada covarde rumo à falência. A grande questão tática agora é: como as massas vão contra-atacar? Numa nação onde 1/4 dos patrões já engatilhou a demissão em massa, o desespero tomou conta das ruas. Relatórios de inteligência da Get Experts revelam um cenário devastador. Os cortes nas empresas russas multiplicaram-se por 2,5 nos últimos 2 anos. O colapso financeiro é a justificativa implacável declarada por 66% das corporações. Uma nova anomalia tática surgiu no vocabulário do país: os chamados funcionários fantasmas. Os candidatos cruzam as portas das entrevistas, assinam seus contratos e, como num passe de mágica, evaporam do mapa. O motivo? A remuneração se tornou pó diante de uma inflação esmagadora e do nevoeiro de incertezas gerado pela máquina de guerra. Veteranos com mais de 55 anos, agora batizados de classe prateada, estão sendo convocados de volta às trincheiras das fábricas. A explicação é brutal. A força de trabalho jovem está sangrando nas linhas de frente, ou desertou em massa para o exterior. Pare e reflita sobre a seguinte questão tática: por quanto tempo um operário vai suar a camisa na linha de montagem, sabendo perfeitamente que o salário não compra sequer o pão para alimentar sua família? A epidemia de calotes salariais em território russo explodiu e quadruplicou em apenas 12 meses. Os peões da usina de Kingsep, um complexo essencial que forja equipamentos para mineração, construção e até para a marinha russa, estão há meses de bolsos vazios. Estamos falando de um alvo logístico de importância vital, aquele exato polo industrial bajulado diariamente pela propaganda estatal nas televisões.
como um pilar de aço da indústria bélica. O rombo nos olerites já ultrapassou a assustadora marca de 300 milhões de rublos. Famílias desesperadas estão liquidando seus carros, móveis e até cavalos, apenas para conseguirem pagar o tratamento médico de seus filhos. Os números do órgão oficial Rosstat revelam uma hemorragia financeira astronômica. 1 bilhão e 950 milhões de rublos em salários atrasados. E agora chegamos ao nervo central de toda essa operação ruinosa. Qual é a última linha de defesa de uma nação em colapso? Seu arsenal de ouro. Por anos, Moscou bateu no peito afirmando ter erguido uma fortaleza econômica impenetrável contra o Ocidente. Mas hoje, essas mesmas muralhas estão apodrecendo de dentro para fora. Os relatórios vazados das entranhas do Ministério das Finanças revelam uma verdade de gelar a espinha. 71% de todo o ouro estocado no Fundo de Riqueza Nacional já foi liquidado para tapar buracos. Voltemos a maio de 2022. O cofre abrigava 555 toneladas do metal precioso. Querem saber o que sobrará dessa montanha de riqueza no alvorecer de 2026? Umas parcas 160 toneladas. O Império Russo está torrando suas reservas de ouro como se fossem palitos de fósforo. Tudo num esforço desesperado para estancar a sangria fiscal, bancar o custo titânico do conflito e tentar ressuscitar uma indústria em fase terminal. Os analistas de inteligência já soaram alarme vermelho. Se a cotação do petróleo não sair do atoleiro atual, mais 60% da liquidez desse fundo vai virar fumaça antes que este ano chegue ao fim. O Estado não está mais hipotecando seu amanhã. Ele está literalmente ateando fogo no próprio futuro. A artéria vital dos hidrocarbonetos sofreu um corte severo de 25%, um rombo letal de 30 bilhões de dólares em um único ciclo anual. Para tentar conter essa hemorragia de capital, o Kremlin iniciou uma operação de espremer até a última gota da sua própria economia interna. A carga tributária foi elevada em 12,6%, num tratamento de choque brutal aplicado em pleno mês de dezembro. Passaram a navalha nas despesas estatais em 23,7%. Sem essa manobra suicida, o rombo teria estourado a casa dos 100 bilhões. Oficialmente, a máquina econômica até registrou um crescimento ínfimo de 1%. Mas essa ilusão estatística só se manteve de pé porque o governo injetou recursos freneticamente nos mercados, a uma velocidade espantosa de 18% ao ano. É a mesma lógica tática de tentar curar uma hipotermia severa encostando o paciente no aquecedor elétrico. Tudo parece estar sob controle enquanto o equipamento está ligado na tomada, mas no exato segundo em que a energia for cortada, o frio letal vai congelar a vítima de dentro para fora. A nação marcha direto para o olho do furacão em 2026, arrastando consigo um fundo de riquezas reduzido a escombros. O barril de cru que deveria sustentar o Estado a 59 dólares está sendo liquidado a humilhantes 39 dólares. E com isso, o buraco fiscal estrutural simplesmente dobrou de tamanho. Se as peças desse tabuleiro continuarem desmoronando, a estrutura inteira de comando e controle entrará em colapso total. Quando chegar o verão de 2026, os cofres estarão varridos e raspados até o osso. Sobrará para o Banco Central a missão kamikaze de ligar as impressoras de dinheiro em potência máxima, tentando cobrir a cratera colossal de 32 a 40 bilhões. Com esse cenário caótico, o disparo balístico da inflação para a faixa letal de 25 a 30% será um tiro certeiro e sem defesa. Com uma dose milagrosa de sorte, o regime ainda conseguirá respirar por aparelhos. O pedágio para essa sobrevida, no entanto, será a asfixia brutal e absoluta da iniciativa privada. Isso sem contar o esmagamento implacável da população sob uma montanha de novos impostos. O ano de 2026 amanhece com os cofres estripados e um cenário de mercado que beira o abismo financeiro. A máquina de guerra contava com um barril do petróleo tipo Ural, sendo comercializado na casa dos 59 dólares. A dura realidade do campo de batalha financeiro, contudo,
despencou essa cotação para míseros $39,70. Calcula-se que o rombo deixado por esse colapso petrolífero sangre, no mínimo, $33 bilhões da tesouraria estatal. Para tapar essa cratera fiscal, o alto escalão terá que incinerar mais de $43 bilhões e 500 milhões de seu tesouro estratégico até a virada do calendário. Em suma, o sangue financeiro do país está secando. O imposto sobre o valor agregado foi catapultado de 20% para cruéis 22%. Uma verdadeira avalanche de tributações ocultas desabou sobre a nação na tentativa desesperada de estancar a hemorragia. Essa manobra suicida amarra uma bigorna no pescoço do empresariado e aniquila o poder de fogo do cidadão comum. Enquanto os porta-vozes do governo fantasiavam uma expansão de 2,5%, o ano de 2025 amargou uma estagnação patética de apenas 1%. Removendo a maquiagem dos dados e encarando a inflação nua e crua, o império já agoniza em uma retração brutal que varia de 4% a 6%. Mapeemos agora as frentes de batalha econômicas que aguardam o Urso do Leste nesse teatro de operações devastado. A primeira rota é a menos dolorosa, embora as chances de vitória tática aqui não passem de fracos 30%. Para que esse milagre ocorra, o ouro negro siberiano precisaria ancorar suas linhas de defesa entre 50 e 55 dólares. Paralelamente, a moeda nacional teria que entrincheirar seu valor no patamar de 85 a 95 rublos por dólar americano. Tudo isso pressupondo que a Aliança Ocidental congele seu cerco de sanções, permitindo que os pilares mínimos do Estado permaneçam de pé. Ainda assim, o acionamento frenético das impressoras de dinheiro será uma tática de sobrevivência obrigatória a partir da segunda metade de 2026. O resultado desse bombardeio monetário? Um índice inflacionário galopante de 15% a 18% e a decretação solene de um colapso recessivo. A segunda diretriz é a do desastre absoluto, carregando consigo uma assustadora probabilidade de concretização de 70%. Neste cenário crítico, o centro de comando perde de vez as rédeas da economia logo no terceiro trimestre de 2026. O fundo soberano é reduzido a cinzas, enquanto uma hiperinflação selvagem sequestra os preços, explodindo para a marca de 25% a 30%. A moeda pátria seria massacrada nas trincheiras cambiais, derretendo para a humilhante margem de 110 a 125 diante da nota verde. Consequentemente, a nação afundaria em um buraco negro produtivo, amargando uma contração esmagadora de 5% a 7%. A aritmética da guerra não oferece rota de fuga. Mas muito além desses escombros estatísticos, a verdadeira zona de devastação está sendo pavimentada na própria mente e na moral da população. E, sobretudo, na aura de governante supremo e inabalável que o presidente esculpiu com ferro e sangue ao longo das décadas. De um flanco da trincheira, temos o comandante inaugurando polos tecnológicos de fachada e propagandeando ilusões imperiais. Do flanco oposto, agoniza a espinha dorsal da nação, o operariado pátrio. Um homem que precisou leiloar o próprio cavalo para salvar o filho doente e que marcha há 3 longos meses sem ver a cor do salário. Essa fratura colossal atua como pura dinamite nas fundações do pacto silencioso de submissão entre os muros vermelhos da capital e seus cidadãos. O império majestoso e imbatível agora não passa de sucata enferrujada, apodrecendo atrás de portões trancados em fábricas fantasmas. Historicamente, o rebanho entregou sua liberdade de peito aberto em uma barganha direta, por ordem e garantias mínimas. Hoje, as correntes da opressão continuam apertadas, mas a prometida segurança foi completamente vaporizada. Nesta nova ordem mundial, com os preços fuzilando a casa dos 30%, a fome das tropas devora, sem dó, as migalhas que restaram aos civis. O mito do estrategista inalcançável deu lugar à face sombria de um senhor da guerra que canibaliza o futuro da própria pátria. O combate diário do cidadão não é mais contra as forças da OTAN, mas contra o pesadelo da panela vazia
e as cinzas da própria lareira. O verão sangrento de 2026 não será apenas uma página na história, mas o epicentro de um colapso sem precedentes. Um verdadeiro teste de sobrevivência que esgotará até o último centavo do tesouro e esticará a corda da tensão social até arrebentar. Como você mapeia as consequências desse campo minado iminente? Estaria a aniquilação brutal das blindagens de ouro e a paralisia do motor industrial, forçando a alta cúpula a marchar para o precipício? Ou estaria o gigantesco urso do norte sendo domado para servir como um mero posto de combustível do dragão asiático? Assuma sua posição nos comentários e vamos decodificar juntos quem sairá de pé dessa roleta russa econômica. Mantenha a escuta ativa aqui no Mr. Warlog para interceptar a verdade sem filtros dos frontes de batalha.